Bom, olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, Escavando as Escrituras. Hoje falaremos um pouco sobre um texto da Bíblia que tem causado muita indiferença em relação de como ele é tratado e como ele foi falado também. Estamos falando da narrativa do filho pródigo, se realmente ele comeu a comida dos porcos ou não, ou se ele comeu, qual tipo de comida que ele comeu, o que os textos gregos dizem sobre isso, o que as cópias mais posteriores falam em relação a esse texto. Realmente ele comeu a comida dos porcos? Então vamos ao texto bíblico. O filho pródigo comeu da comida dos porcos? Há muitos que afirmam durante as suas mensagens que o filho pródigo, depois que gastou toda a sua fortuna, de maneira dissoluta, foi trabalhar nos campos de certo cidadão, cuidando de porcos. Até ali está tudo de acordo com o que diz a Bíblia. Contudo, gosto de acrescentar que o filho pródigo comia comida de porcos, as alfarrobas que serviam aos suínos que apacentavam. A Bíblia diz apenas que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, verso 16. Entre desejar comer e efetivamente deglutir aquela alimentação estranha ao homem, era algo bem diverso. Então, por aqui já no próprio texto bíblico, você já vê que ele desejava encher o seu estômago. Nenhuma parte do texto está dizendo que ele comia as bolotas ou a comida com os porcos. Muito menos ele comia a comida dos porcos e muito menos ele comia com os porcos. Está totalmente diferente do texto aí. Alfarrobas ou bolotas. O filho pródigo comeu ou pensou em comer a comida dos porcos? Algumas tradições dão alfarrobas, enquanto que outras dão bolotas. Encontramos traduções como vagem, palha de milho, legumes. Julgamos que a melhor tradução é mesmo bolotas, que são glandes do carvalho ou da azinheira. Outra curiosidade do texto é que esta expressão "ninguém lhe dava nada", que está no verso 16, dá a impressão que ele queria comer as bolotas e ninguém queria lhe dar algum pão ou outro tipo de comida. Possivelmente será pelo aspecto visual que ele teria. Esta palavra nada é mais do que um acréscimo de composição, ou seja, palavras que são colocadas para compor melhor, vamos tirar isso aqui para ficar, o texto, mas que não se encontram nas cópias originais ou cópias posteriores. A tradução mais correta seria então a seguinte: ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Ou seja, ele bem que comeria as tais bolotas. O problema é que nem mesmo as bolotas não eram liberadas para a sua alimentação. O texto segue dizendo: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e de lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lucas capítulo 15, do verso 13 ao verso 16. Alfarrobas ou bolotas, qual é a diferença? A alfarrobeira, nome científico de Ceratonia silica, também conhecida como pão de João ou pão de São João, figueira de Pitágoras e figueira do Egito, é uma árvore de folha perene originária da região mediterrânea que atinge cerca de 10 a 20 metros de altura, cujo fruto é a alfarroba. Essa palavra vem do hebraico antigo haruv, e a semente pelo árabe al-karub, a vagem corruptela naquele outro termo. Então, na verdade, quando nós falamos de alfarrobas do texto bíblico, nós estamos falando desse cidadão aqui, ó, tá? Nós estamos falando desse alimento aqui, que dá a entender que tem um gosto assim muito adocicado, como um cacau, como um mel, ok? Então era isso aqui que era dado de comer aos porcos. Etimologia, cultura e significado da palavra alfarrobeira.
A palavra vem do francês médio carob, que foi tomada a partir do árabe carrube, ou vargem de alfarroba, que deriva do idioma acadiano carubo ceratônia silica, o nome científico da alfarrobeira. Deriva do grego keration, fruto da alfarrobeira, de keras, que quer dizer chifre, e do latim silica, semente de alfarroba. O termo quilate é uma unidade de peso usado para metais e pedras preciosas. Também é derivado da palavra grega keration, aludindo a uma antiga prática comum do Oriente Médio, de pesar ouro e pedras preciosas como as sementes da árvore da alfarroba. Então a palavra aqui, ó, keration, que vem de quilate, depois que se transformou em quilate, ela é uma palavra comum que aparece no Oriente Médio, possivelmente no árabe, tá? E era usada muito para pesar ouro e pedras preciosas, como a semente de árvore de alfarroba. Então você dá para notar aqui como as sementes da árvore de alfarroba. Ela era tão preciosa, essa semente, como era precioso o ouro e as pedras preciosas. Ok? É provavelmente também mencionado ao Novo Testamento, em Mateus 3,4, ao informar que João Batista, daí o termo pão de São João, substituiu com gafanhotos e mel silvestre. Então, na verdade, eu já vi muita gente também falar que João Batista se alimentava de gafanhotos. Ora, se ele estava no deserto, que é a palavra eremos, no deserto, que vem da raiz ermon, que quer dizer disperso, sem nada, se é deserto e não tem folhagem, é óbvio que não pode ter gafanhotos. Tá? E gafanhotos também não sobrevivem ao clima do deserto. Então, essa palavra foi mal traduzida aqui, que na verdade ela é, a palavra grega traduzida como gafanhoto, pode se referir ao fruto da alfarroba, ao invés do certo gafanhoto. Isso é sugerido porque os termos hebraicos para gafanhotos, hagavim e alfarrobeira, haruvim, são muito similares. Então a palavra gafanhotos quer dizer hagavim, e a palavra para alfarrobas vem de harubim, tá? Novamente em Lucas 15,16, na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo está no campo da pobreza espiritual e social, ele deseja comer as vagens que ele está alimentando aos porcos, pois ele está sofrendo de inanição. O uso da alfarroba durante uma fome é provavelmente um resultado da resistência da alfarrobeira ao clima rigoroso e à seca. Durante um período de fome, aos porcos eram dadas alfarroba para que não fosse um fardo para os limitadores de recursos do agricultor. Então, na verdade, para o animal não morrer de fome, ele então alimentava da alfarroba, ok? Para não pesar isso muito no bolso dele, porque se não tivesse comida para os animais e ele desse comida dele para os animais, ficaria com falta desse mesmo para alimento próprio. Tá? Então ele dava essas alfarrobas para os animais comerem. E ele então comia a própria comida relativa do dia a dia dele. Subsiste a menção de alfarrobeira no Talmud. Tá? O Talmud são o tratado de escritos aramaicos, bem antigo. Tá? A Beira-Corte, ou relatórios de Rabi Raminah, o Talmud judeu apresenta uma parábola do altruísmo, vulgarmente conhecida como Roni e a árvore de alfarroba. Então, nesse documento aqui do Talmud, que trata dessas histórias em aramaico, ela também faz referência a um texto de uma história que é muito parecida com a do filho pródigo, sendo que o nome é Roni e a árvore de alfarroba, que menciona que uma alfarrobeira leva 70 anos para dar frutos, o que significa que o plantador não irá beneficiar de seu trabalho, mas funciona no interesse das gerações futuras. Na realidade, a idade de frutificação da alfarrobeira varia. Está passando um avião aqui. O uso da planta alfarrobeira remonta na cultura da Mesopotâmia, atual Iraque. As vagens de alfarroba foram usadas para fazer sucos doces e foram muito apreciadas devido aos seus muitos usos. A alfarrobeira é mencionada com frequência nos textos que datam de milhares de anos, antes de Cristo, é claro, destacando seu crescimento e cultivo no Oriente Médio e norte da África.
A alfarrobeira é mencionada com referência à epopeia de Gilgamesh, que faz referência a um dilúvio, assim também como aconteceu nas escrituras sagradas. Uma das primeiras obras de literatura de existência. Existem indícios de que os romanos mastigavam as suas vagens secas, muito apreciadas pelo seu sabor adocicado. Tá? Na época romana tardia, a moeda de ouro puro, conhecida como sólidos, pesava 24 sementes de quilate, ou cerca de 4,5 gramas. Como resultado, o quilate também se tornou a medida de pureza para o ouro. Assim, de 24 quilates de ouro, que significa 100% de ouro puro, 12 quilates de ouro significa a liga que contém 50% de ouro. Tá? Ou seja, 24 sementes de quilate de alfarroba é equivalente a 100% de quilate de ouro. E 12%, que é a metade de 24, ela pode ser proporcionada com 50%, assim como o ouro. E o sistema acabou padronizado que um quilate foi fixado em 0,2 gramas. Como em outras palavras, a planta teria sido levada pelos árabes para o norte da África, a Espanha e Portugal. Durante a Segunda Guerra Mundial, era comum para o povo de Malta comer alfarrobas secas e figos, como suplemento à alimentação racionada, tá? Por ser mais barata e de fácil acesso. Pensa-se que as suas sementes foram usadas no Antigo Egito para a preparação de múmias, e foram, aliás, encontrados vestígios de suas vagens em túmulos, ou seja, era muitas das vezes colocado em múmias, para não só manter a fragrância do corpo, para não entrar em putrefação, ou seja, apodrecer o próprio corpo, mas para mantê-lo sempre com aquele ar de cheiro suave. E também foi usado como alternativa ao chocolate, sabia disso? Pois é. Naturalmente, 12, a alfarroba dispensa o uso de açúcar na fabricação de seus produtos, razão por que tem se tornado crescente e importante alternativa ao chocolate. Pois além de não conter estimulantes, como cafeína, teobromina, ela é rica em vitaminas e minerais, contém altos níveis de carboidrato, cerca de 75,92%, 6,34% de proteína e baixo nível de gordura saturada, que dá mais ou menos de 2 gramas. Tá ok? Do fruto da alfarrobeira, tudo pode ser aproveitado. Embora sua excelência esteja ainda ligada à semente, de onde é extraída a goma, constituída por hidratos de carbono complexo, conhecidos como galactomananos, que têm uma elevada qualidade como espessante, estabilizante, emulsionante e múltiplas utilizações na indústria alimentar, farmacêutica, têxtil e cosmética. Então, na verdade, não servia somente como alimento, mas também servia como uma unidade terapêutica, têxtil e cosmética. Ou seja, poderia ser usado como perfume, poderia ser usado na parte como da roupa, o alimento normal, e também poderia ser um espessante, estabilizante, emulsionante e múltiplas utilizações na indústria alimentar. Ou seja, era uma fonte rica em vitaminas, também para a sobrevivência, ou seja, a resistência do corpo ali contra os vírus, bactérias, enfim, certos critérios que ela tem como qualidade. Mas a semente representa apenas 10% da vagem, e o que resta, a polpa, tem sido essencialmente utilizado na alimentação animal, quando devido ao seu sabor e características químicas e dietéticas. Ou seja, não é somente isso tudo aqui que dava-se aos porcos, não. Tá? Dava somente só essas bolotinhas aqui. O resto era para outros fins farmacêuticos, tá? Faziam-se vitaminas e outras propriedades ali ao qual eu falei para vocês. Ok? Bem, pode ser mais aplicado em apetecíveis e saborosas preparações culinárias. Ela também pode ser usada como um tempero, também, ou como um complemento, tá, dentro da alimentação. A farinha de alfarroba é a fração obtida pela trituração e posterior torrefação da polpa da vagem. Contém em média de 45% a 58% de açúcar, essencialmente a sacarose, a glucose, a frutose e a mamose, 18% de fibra, celulose e hemicelulose, tá, que nós falamos aqui sobre o tecido,
e entre 0,2% e 0,6% de gordura, é muito baixo aqui, ó, 4,5% de proteína e elevado teor de cálcio, que é muito bom para os ossos. Que cada alfarroba daquela, cada bolota daquela, representa 352 gramas, tá? 352 miligramas, que é uma bolota daquela, representa 100 gramas, tá, de proteína e de fósforo também. Por outro lado, as características particulares dos seus taninos, compostos polifenólicos, levam a que a farinha de alfarroba seja muitas das vezes utilizada como antidiarreico, principalmente em crianças. Então você está vendo aqui que, na verdade, ele desejava comer a comida boa. E a comida que era dada aos porcos não era qualquer comida que era dada, não. Tá? Olha o tipo de propriedades científicas, moleculares, né, e naturais que esse próprio alimento pode trazer ali. Tá vendo como é que você descobriu muita coisa agora? Aqui você tem as propriedades, tá, moleculares de zinco, cálcio, ferro, de tudo o que ela pode trazer para você. Aí aqui você dá uma pausa no vídeo e dá uma olhada com mais calma. Então hoje você aprendeu que a semente de alfarroba, ou a alfarrobeira, ou simplesmente a alfarroba, que são essas bolotas aqui, era isso que era servido aos porcos. E aquele homem desejava comer exatamente isso aqui. Não era lavagem como pensamos hoje, tá? Então, se você pensou errado, eu espero que agora você comece a pensar certo e fazer o certo, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Então, vamos esperar as nossas próximas filmagens. Eu estarei fazendo essa semana também mais vídeos sobre o hebraico e o grego relacionado aos textos da Bíblia, tanto do Antigo quanto o Novo Testamento. Ok? Shalom para todos e Deus os abençoe.